ó Senhor, quiseste escolher e vir salvar a mim pecador, que jamais... Alimento Diário, série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus, volume 3. Tema da terceira semana: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Anote os versículos desta sexta-feira. Atos capítulo 17, do versículo 23 ao 34, e Atos capítulo 18, do versículo 1 ao 3. Vamos ler com oração 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oh, Senhor Jesus, o Senhor é o Rei eterno, o Senhor é imortal, o Senhor é invisível. Oh, Senhor, obrigado pela fé que o Senhor nos concedeu para te ver. O Senhor é o Deus único. Senhor, não queremos ter mais nenhum ídolo na nossa vida. Não queremos substituir o teu valor por nada. O Senhor é o Deus único. O Senhor merece honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O contexto histórico da primeira carta aos Coríntios, parte 2. Paulo prega o Deus único e verdadeiro. Os deuses cultuados pelos gregos não eram perfeitos, logo, os homens ficavam sujeitos aos seus caprichos. Por exemplo, um enfermo seria curado apenas se agradasse ao Deus da saúde. Sendo assim, eles faziam de tudo para satisfazer aquelas divindades, construindo templos para todos eles. Isso explica o registro em Atos de que, na praça, havia um templo para o Deus desconhecido. Os gregos temiam esquecer-se de algum Deus e ser castigados por isso. Sabiamente, Paulo pregou sobre o Deus verdadeiro, em Atos capítulo 17, versículo 23, que nos diz: porque, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Pela primeira vez os gregos ouviram sobre a existência do Deus único. Vejamos Atos 17, 24. Que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Imaginem o espanto deles. Paulo lhes abriu os olhos para o fato de que não adiantava fazer templos para agradar a Deus. Continuando, ele falou em Atos 17, de 25 a 29. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração, somos descendentes. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Louvado seja o Senhor! Somos livres para adorar ao Deus único e verdadeiro. Não estamos sujeitos à tirania dos ídolos, mas servimos ao Deus de amor. Ele é doador e nada pede ao homem. Pelo contrário, ele se dá gratuitamente. Nosso Deus é maravilhoso. O texto ainda prossegue, em Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Nosso Deus é longânimo e sua bondade conduz-nos ao arrependimento, como nos diz Romanos 2, 4. Alguns filósofos daquela época
defendiam o comer e beber livremente, porque criam não haver julgamento após a morte. Todavia, Paulo alertou-os sobre isso, dizendo que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Verifique Atos 17:31. Paulo estava sozinho em Atenas, mas pregou sobre o Deus verdadeiro e a Jesus ressuscitado. Assim alcançou pessoas como Dionísio e Dâmaris. Como o apóstolo Paulo era, sejamos capazes de aproveitar as ocasiões para pregar o Evangelho com intrepidez. Sempre haverá aqueles que receberão a palavra e se converterão ao Deus único e verdadeiro. De Atenas, Paulo seguiu para Corinto e lá encontrou Áquila e Priscila, recentemente chegados da Itália. Confira Atos 18, de 1 a 3. Corinto estava localizada em um istmo, uma faixa estreita ligando duas porções maiores de terra. Era um lugar estratégico, onde se realizavam os Jogos Istmicos, semelhantes aos Jogos Olímpicos que ocorriam no Monte Olimpo, em Atenas. Pessoas de diversos lugares iam até lá para participar daquele evento. Entretanto, naquela época, como não havia rede hoteleira para acomodar as pessoas, Áquila, Priscila e Paulo fabricavam tendas para vender ou alugar. Esse era o seu ofício. Paulo permaneceu em Corinto por 1 ano e meio. Esse é o contexto de Corinto, quando Paulo lhes escreveu a primeira carta. Amanhã daremos prosseguimento ao estudo dessa carta. Jesus é o Senhor. Uma pergunta: você tem aproveitado as oportunidades para pregar o Evangelho? Como você tem feito isso? Porque, ó Senhor, quiseste escolher e vir salvar a mim, pecador, que jamais se importou com teu falar. Se mostrou fiel comigo, ao meu lado a me suster. Só não sei o que fiz por dar.